Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Estamos aqui mais uma transmissão do Marui Table. Junto comigo, novamente, o Dr. Fernando Pianaro, direto de Curitiba. E temos hoje uma convidada super especial, Daniela Mendes. Bom dia, Dr. Pianaro. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Daniele. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. E boa tarde, Europa, que de vez em quando nós temos alguns amigos aí que nos acompanham. Hoje eu tenho o prazer de ter a presença da Daniele Mendes, e eu agradeço a presença também. E como de praxe, né, eu não gosto de fazer as apresentações curriculares, porque eu gosto que as pessoas falem de si um pouco. Então eu passo para você inicialmente a palavra, Daniele, para que você se apresente, diga quem é você, o trabalho que você desenvolve, as suas experiências internacionais, né? E depois nós começamos aí o nosso bate-papo. Daniele, com você. Ok. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Europa. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse momento de troca tão positiva, né? Hoje nós vamos englobar hábitos para uma vida de alta performance no exterior. Eu sou Master Coach pela Florida Christian University. Tenho uma vasta experiência em desenvolvimento pessoal, sou palestrante motivacional, Life and Executive Coach. Então, estou hoje aqui para vocês, para nós termos esse momento e agregarmos bastante no desenvolvimento pessoal de vocês, tá? É um prazer, agradeço a oportunidade. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, da tua experiência aí como Master Coach, inicialmente. Porque, o que te levou para essa área, e depois nós vamos expandir um pouco o nível de conversa. Vamos lá. Bem, lidar com pessoas para mim é uma paixão, tá? Eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas e eu percebia que essas pessoas precisavam na verdade, de um treinamento, de uma coisa, de uma pessoa, de uma luz, tá? De um farol, na verdade. Eu digo assim, que o coaching, ele é como aquele treinador, aquela pessoa que está ali do seu lado, onde você tem todo um processo cognitivo para ser alcançado, e ele vai te ajudar a sair desse ponto A, que é o seu momento atual, para um ponto B, que é o seu momento desejado, durante esse caminho todo, facilitando esse alcance dos objetivos, maximizando os resultados, trabalhando a sua autoconsciência, o seu autoconhecimento, todos os valores e hábitos que podem ser melhorados para a sua alta performance. Dessa forma, eu acredito que o coaching é como nós termos lá as suas gavetinhas desorganizadas, empoeiradas, e o coach vai lá, em cada área da sua vida, nós temos 11 áreas da vida, no mínimo, tá? Existem sub-áreas também. Então, nós vamos lá e vamos limpando, tirando aquela poeira, tirando o que não serve, agregando o que realmente vai fazer sentido na vida de vocês. E tudo isso, quando termina o processo, você tem um novo olhar, você tem uma nova visão, uma vida que estava ali, às vezes você checando tanto a escassez, e nós temos ali uma vida de tantas possibilidades, de tanta abundância. Então, o trabalho do coach é esse. Você está aqui subindo a sua montanha, o coach está aqui subindo a dele. Mas de longe a gente fica meio que como assim um megafone dizendo, vai por aqui, será que por ali não é melhor? E vamos orientando, e no final é gratificante ver o antes e o depois do coach. É aquela pessoa no começo, às vezes com a postura assim, cabisbaixa, às vezes está e a gente trabalha a autoestima, trabalha o autoconhecimento, e a gente vê um novo olhar, novas possibilidades e resultados maravilhosos. Muito bem, concordo com você. Em termos de trabalho de mestrado, que eu tive a oportunidade de te acompanhar e acompanhar a sua pesquisa, inclusive, você trabalhou muito essa questão de hábitos, né? O que você considera importante em termos de hábitos, bons hábitos, né? Porque existem os maus hábitos também, né?
para que você tenha uma vida de alta performance. Me diga uma coisa, pode até exemplificar alguns bons hábitos e alguns maus hábitos, tá? Dentro daquilo que você considera, é uma percepção pessoal, obviamente, né? Nós não podemos afirmar categoricamente o que seja bom, o que seja mal na percepção da pessoa, mas dentro daquilo que você procura trabalhar, o que você tenta modificar ou tenta implantar na mente dessas pessoas para que elas consigam deslanchar e alcançar uma performance de alta qualidade. Vamos lá. Meu interesse por hábitos surgiu desde o momento que eu tive acesso a uma pesquisa da Duke University, que detectou que mais de 40% de nossas ações diárias não são decisões de fato, são hábitos. Então, daí a importância dos hábitos para a sua rotina, para a sua agenda diária e para a sua vida de alta performance. Dentro desse contexto, escolher os bons hábitos, na verdade, são a chave para o sucesso. Da mesma forma, os maus hábitos são a chave para o fracasso. Então, diante dessa possibilidade, dessa importância, essa relevância, tá? Principalmente para vocês que estão morando no Japão, conhecer a cultura, agregar, estar mais próximo, ter acesso, implementar na sua rotina os hábitos, os valores, as crenças, a postura, os comportamentos, vai fazer uma diferença enorme, abrindo possibilidades para vocês terem uma vida de alta performance no exterior, ok? Em relação aos bons e maus hábitos, eu acredito que ao longo da entrevista a gente vai ter mais tempo para falar isso, mas é importante deixar claro que o Japão, ele é um país considerado um dos países mais organizados do mundo, competitivo, disciplinado. Então, dentro da perspectiva nipônica, esses hábitos são imprescindíveis para começo, para você ter um destaque no país, tá? Sendo que eu estudei por 2 anos pessoas de alta performance, incluindo executivos, gerentes de alto nível, empreendedores do Brasil e do exterior, contando com americanos, pessoas do Japão, do Panamá, de vários países, e nós chegamos a um estudo de 2 anos, de uma pesquisa, e concluímos 15 hábitos que podem ser desenvolvidos. Aí você fala, 15 hábitos, será que não é muito? Como é que eu vou agregar na minha rotina? Acontece que existem alguns hábitos que são angulares. Esses hábitos, eles saem provocando um efeito dominó, um efeito alavanca. Então, quando você destaca esses hábitos, você desenvolve, implementa na sua rotina, é muito provável que os outros saiam na sequência, ok? Então, a gente vai conversar mais ao longo da entrevista sobre esses 15 hábitos, tá bem? Ok. Você teria como dizer alguns deles para nós? Claro, vamos lá. Eu sei, eu vou falar de uma maneira geral todos, e aos pouquinhos a gente vai com práticas no dia a dia, pequenas práticas. Eu gosto do coach por isso, porque são práticas simples e que dão um resultado maravilhoso. E nós podemos implementar. Vamos lá para os 15 que eu citei. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, comunicação eficaz, disciplina, lidar com diferentes inteligência emocional, espiritual e daí vai, foco, ética, flexibilidade, gratidão e gentileza, inovação, positividade, prática de atividades físicas e mindfulness, ok? Uma forte rede de relacionamentos, ter um propósito de vida e resiliência, tá? É porque prática de atividades físicas eu coloquei junto com mindfulness. Beleza. Beleza? E como é que você acredita que são esses hábitos? Como é que você fortalece hábitos? Vamos lá. Segundo estudiosos, pesquisadores,
especialmente Charlie Duhigg, ele estudou como se formam os hábitos. E nós temos ali paradinho, a nosso dispor, a chave desse sucesso. Como a gente pode desenvolver um hábito, tá? Qualquer hábito, seja ele bom ou seja um mau hábito, ele é composto de 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da deixa ou do gatilho emocional. Dani, o que é deixa ou gatilho emocional? É aquela lembrança, aquele estímulo que faz pensar naquele hábito para você desenvolver, tá? A rotina é o hábito em si, é como você executa o seu hábito. E a recompensa é aquela sensação prazerosa que você tem após executar um hábito, seja ele bom ou ruim, ok? Então, quando essa recompensa para você, ela é uma recompensa favorável, você vai e repete esse hábito, mesmo que seja inconsciente. Essa prática, essa repetição, o seu cérebro vai entender como um movimento automático e daí o hábito se estabelece. Isso se chama o loop do hábito, ok? Vou dar um exemplo para a gente sair um pouco da teoria e ficar mais claro para vocês. Vamos supor que vocês cheguem do trabalho, tá? E que vocês cheguem às 7h30 da noite. Aí vocês olhem, tá lá o relógio 7h30. Aí você já visualiza o seu sofá, aí você quer sentar, estirar suas pernas, ligar a TV e ter a recompensa, que é aquele prazer. Nada mal em fazer isso, ok? Mas vamos supor que você chega e diz, não, eu estou precisando implementar um hábito da educação física, da prática da educação física, que no Japão vocês têm aquele rádio Taiso, que é de manhã bem cedo nas empresas, né? Então, vamos supor que de manhã a pessoa não esteja com esse acesso, mas só à noite. Então, ela vai, de noite, o gatilho emocional vai ser olhar para aquele relógio, 7h30, tá? Aí ela vai pegar, vai se vestir a sua nova roupa de ginástica e tal, aí vai descer para a academia e correr na esteira 15 minutos. E vai ter a recompensa, que vai ser, no caso, a endorfina, ok? Ambos tiveram as 3 etapas, tá? Mas as rotinas foram diferentes. A sensação de prazer foi praticamente a mesma. No entanto, eu deixo claro que o lazer passivo ele só dá uma sensação de prazer nos primeiros, mais ou menos, isso é uma pesquisa, mais ou menos os primeiros 30 minutos, tá? Já o lazer ativo, que é a prática da atividade física, isso perdura por muito mais tempo, essa sensação. Então, por isso que os bons hábitos, claro que eles nos trazem mais benefícios para a saúde física e mental, ok? Que não podem ser dissociadas, né? Não podem. Ok. Você, nos teus estudos, você chegou a uma ideia de quanto tempo é necessário para que se implemente um novo hábito? Pronto. Na bibliografia mundial, existem diversas correntes, tá? Algumas correntes falam do período médio de 28 dias. Outras remetem a 30 dias, tá? E num estudo de 2009 da University College London, eles fizeram uma pesquisa, tá? Os pesquisadores recrutaram 96 voluntários. Esses voluntários tiveram a missão de implementar um hábito de correr durante 15 minutos todos os dias. Essa pesquisa detectou que o tempo médio foi de 66 dias. No entanto, a disparidade, a variação foi enorme entre 18 dias e 254 dias. Então, você diz, então, o que nós podemos resumir é o seguinte, o hábito, ele vai depender muito do indivíduo, porque nós somos únicos, nós somos totalmente diferentes uns dos outros, tá? Mas numa média, nós falamos entre 28, 30 ou 66 dias, ok? Segundo as pesquisas. E existe uma diferença, alguma diferença entre o hábito que envolva uma atividade física, né,
uma movimentação e o hábito apenas intelectual? Nós temos, na bibliografia, como eu comentei, algumas divergências, tá? No entanto, como o hábito da prática de educação física, ele imediatamente já te dá a liberação de endorfina, é aquele prazer imediato, ele se torna um hábito, digamos, mais simples de ser implementado, tá? O hábito da leitura, por exemplo, vai haver uma certa resistência, porque no começo ele se torna... Até um autor recente que eu li, o Hal Elrod, ele fala assim, no começo, mas aí é uma vertente dele, né? Nos primeiros 10 dias, ele fala, é praticamente insuportável. No segundo, dos 11º dia até o 20º dia, ele diz que já se torna, tá, vou implementar, mas ainda está desconfortável. Já do 21º em diante, ele já diz que você já consegue colher aquela sensação maravilhosa, porque os bons hábitos só te dão realmente muito, muito benefício. Então, do 20º em seguinte, aí você já começa a sentir, nossa... Agora, o grande problema do 21º dia em seguinte é que justamente o ser humano, nós somos realmente, nós gostamos de variedade, né? Então, quando aquilo a gente tem que fazer, a gente, não, eu já implementei esse hábito, e aí daí é que acontecem as sabotagens, ok? Então, por isso que é tão importante você permanecer nesse hábito, principalmente quando um hábito é considerado mais difícil que outro. Vai depender, Pianaro, muito do ser humano, porque algumas pessoas tiveram práticas no passado e retomam essa prática. Outras nunca tiveram, outras têm os fatores sociais, tem toda uma estrutura, né, por trás disso tudo que pode impactar. Tem uma pesquisadora chamada Sonja Lyubomirsky, né, que ela pesquisa, no caso, a ciência da felicidade, ela fala muito dessa questão da gente implementar isso no nosso dia a dia. Ela diz que o ser humano, nós temos 40% que é genético. 10% é o seu meio ambiente, onde você está, as circunstâncias que você passou e tal. E os outros 40% depende de nós mesmos. Então, nós temos aí, se somarmos, nós temos aí a grande possibilidade de mudar a nossa realidade, contanto que você se disponibilize a realizar, a focar e ser disciplinado para continuar e executar seu hábito, principalmente de aumentar seus níveis de felicidade. Essa é uma pergunta que eu te fiz mais no sentido de que você já praticamente colocou a essência da pergunta, que é a questão do ambiente em que você vive. Porque aqui no Brasil, nós sabemos, hoje a gente vive um momento delicado em termos de segurança pública, e você sair para praticar atividade física fora de casa é uma coisa complicada, né, perigosa, gera algum... Não que seja perigoso, não vou dizer que sempre é perigoso. Eu vou dizer assim que sempre já existe uma crença no medo, né? Um medo embutido. E tem muitas pessoas que não têm condições financeiras de, por exemplo, pagar uma academia. Exato. Ou morar num ambiente onde a academia já esteja presente, como num condomínio, etc. Esse medo impede que as pessoas saiam, então, para fazer essa atividade física. Embora ele perceba que precise disso. Como é que reage o organismo, né? Como é que reage o cérebro em função dessa necessidade, dessa vontade e, ao mesmo tempo, dessa impossibilidade de praticar? Tá. Olha, como a gente está fazendo a palestra para os brasileiros no Japão, vocês têm aí todas as condições de desenvolver os melhores hábitos. Estão no país que proporciona isso, é um hábito a prática de atividades físicas, né, alimentação balanceada. Então, para vocês, eu digo, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Então, se quiser praticar, se já não praticam, vocês já estão no caminho. É agora o foco, a disciplina de manter. No Brasil, a gente realmente tem essa realidade, tá? Então, imagina o ser humano querendo sair daquela sua mente que já está ali engessada, tá? Com aqueles mesmos velhos hábitos, e você sair dessa zona de conforto já é uma situação de você ter bastante resiliência. Imagina encontrar um ambiente que realmente tem a questão
da violência, tem a questão da insegurança, né? Então, dentro disso, o que eu poderia dizer para os brasileiros ou para as pessoas que realmente estão nessa situação é o seguinte: o que pode lhe ajudar? O nosso cérebro, ele é fantástico, é uma máquina fantástica, tá? Quando você começa a executar uma atividade e ele entende que aquele caminho já foi trilhado ali por bilhões de neurônios, aquela atividade se torna cada vez mais fácil para você, certo? Então, a questão de você implementar esse hábito e persistir no hábito e continuar no hábito, vai ter no começo as resistências, vamos ter os agentes sabotadores, e os agentes sabotadores a gente inclui dizer: nossa, mas eu moro num lugar tão perigoso, nossa. A questão aí é que entra o coach, né? O coach, ele vai lhe dar novas possibilidades. Se a gente focar no negativo, se a gente foca no negativo, a gente cega para o positivo, ok? Então, você vai analisar cada ser humano, cada coach é diferente, mas você olha, onde que eu posso ver aqui uma nova possibilidade? Aí o coach vai trabalhar junto ao coach. Será que você, de repente, indo num sábado, tá? No horário que tenha bastante movimento, será que não vai ser mais fácil para você? Será que uma amiga sua não tem uma academia no prédio pertinho que você possa ir? A gente tem que buscar novas possibilidades, porque o não a gente vai ter ali, já está difícil, mas quando a gente quer implementar, a gente tem que ser persistente, tem que ser resiliente e ver e checar onde que a gente pode modificar a nossa realidade. É aí que eu acredito que o coach ajuda a checar, a observar onde a gente pode ter novas possibilidades. Então, eu indicaria, de repente, ir em grupo, procurar outros horários, procurar outros dias da semana que sejam dias mais movimentados, procurar uma possibilidade de ir com um amigo que tem uma academia no prédio que seja seguro, ir para uma praia, se tiver praia, tá? Então, assim, eu acredito que todos nós temos a possibilidade de fazermos o que a gente deseja. Se a gente receber o primeiro não de desistir, a gente não vai ser uma pessoa de alta performance. Perfeito. Eu queria, era essa a resposta que eu esperava mesmo. Quer dizer, não adianta você se adaptar ao meio, você tem que confrontar os desafios, confrontar o meio para poder ser diferenciado, né? Então, partindo desse princípio, quais seriam os hábitos primordiais para uma vida de alta performance? Vamos lá. Olha, dentro do que eu citei para vocês, daqueles hábitos, e se eu estou falando para os brasileiros que estão no Japão, nós temos que observar primeiro, assim, como que é a nossa cultura nipônica. Então, vocês observam os principais hábitos que eles têm. Nossa, os japoneses são extremamente organizados, são disciplinados, são educadíssimos, né? A questão da gentileza, a própria atitude de você deixar os sapatos lá de fora de casa para evitar contaminação, né? Que você coloca lá. A própria postura que eles têm de curvar-se como forma de gratidão, de respeito. Observar a prática de atividades físicas que eles têm. A comida balanceada, que dão, nossa, eles são marco em longevidade, tá? A questão da disciplina nas escolas, começa dentro de casa, como vocês sabem. Cada um tem sua contribuição ali, cada um vai contribuir em arrumar a cama, em tirar o lixo, em lavar a louça, e quando sai de casa, acontece a mesma coisa. Se você for um brasileiro, mora no Japão, e eles têm toda a questão de reciclar, e você coloca aqui, lixo separado, mas não está recicladozinho, como tem que ser, você vai ser olhado para os seus vizinhos como uma pessoa que não está adequada, né, culturalmente. Então, é importante conhecer de perto essa cultura. Vocês estão tendo a possibilidade dia a dia de conviverem com eles, tá? Observarem realmente, dentro da realidade, o que é primordial, eu já citei várias coisas aqui. Aqueles 15 hábitos que eu falei, colocar em angularidade. Normalmente, quem é disciplinado é focado. E é focado e é uma pessoa que tem ética. E aí vai, né? É uma sequência, é um efeito dominó. O que eu diria existe uma questão que eu acredito que a gente vai falar mais a fundo, mas que eu posso adiantar,
que é fantástico para vocês que moram aí, que é a questão do círculo de influência. O que você quer dizer com círculo de influência? Deixa eu explicar para vocês. Que aí, dentro desse círculo de influência, vocês vão estar recolhendo os melhores, escolhendo os melhores hábitos para vocês praticarem, tá? Mas dentro desses 15, eu chequei, o Japão a cultura nipônica, ela é fantástica nessa questão de espiritualidade, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Então, vamos lá. O que é o círculo de influência? Bem, as pessoas com as quais nós convivemos, certo? As pessoas com as quais nós partilhamos nossos dias, elas são um fator determinante para nosso desenvolvimento pessoal e nossa qualidade de vida. Então, se você convive com pessoas que normalmente têm a mente fraca, são pessoas negativas, preguiçosas, é provável que você se torne uma delas. Óbvio. Se você convive com pessoas inspiradoras, pessoas de sucesso, pessoas que estão sempre tentando performar, serem melhores, você está ali sendo influenciado a copiar tudo pela postura, o comportamento, as ações, os hábitos, as crenças, tá? O que acontece às vezes, que eu acredito que é até um ponto crítico, é que algumas pessoas dessas que estão tentando crescer, estão tentando ter uma alta performance, mas tem que conviver com algumas pessoas que não têm essas altas performances. E daí, às vezes, algum membro da família, é uma situação delicada. Mas o que eu indicaria para vocês? Escolham muito bem com quem vocês passam o tempo de vocês, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença no sucesso profissional pessoal. Vocês sabem por quê? Porque uma das maiores descobertas das nossas últimas décadas foi a questão do neurônio espelho. Os neurônios espelho ou neurônios de espelhamento são células capazes de mimetizar, de copiar, de replicar os comportamentos, a postura, o tom de voz, as sensações, as ações das pessoas com as quais passamos a maior parte do tempo. Então, tá aí. Escolham, modelem essas pessoas, façam um processo de modelagem, que é um processo que eu uso muito em coaching. Escolham um líder inspirador, alguém próximo de vocês, e modelem essa pessoa. É um caminho assim, tá ali, o caminho para o sucesso aqui. Não tem atalho, ok? É retinho, é seguir, é ser disciplinado, é procurar. Os bons hábitos são a chave do sucesso. Então, escolher esses bons hábitos dentro da cultura nipônica vai ser fantástico. Existem pessoas aí de alta performance, modelem e sigam. Dentro daqueles 15 hábitos que eu citei, certamente vão estar embutidos a maioria deles. Certo? E parar de criticar quem tem sucesso, né? Ah, tá. Porque, professor, você sabe, quando a gente está crescendo, né, como eu lhe falei, muitos estão querendo crescer, outros não estão, outros estão estagnados, outros estão ali. Então, isso acaba incomodando um pouco, né? Mas não, sigam em frente, foquem. Lembre-se desses hábitos sempre que eu citei aqui. Se vocês quiserem, eu repito, e vocês vão estar dentro da cultura que vocês estão tendo contato diariamente, vocês estão no caminho certo. O importante é agregarem na rotina de vocês, tá certo? Questão da espiritualidade, da prática de meditação. Eu posso falar de cada um, professor. Tem um conhecimento aí vasto nessa área e funciona. Eu tenho por norma sempre dizer para as pessoas o seguinte: onde você está, você tem a obrigação de mudar e de ajudar a tua comunidade, o teu meio ambiente. Onde você esteja. Exato. Então, estando no Brasil, estando no Japão, estando em João Pessoa, Curitiba, Porto Alegre, não importa. Você tem a obrigação de dar o seu melhor para melhorar o meio em que você se encontra. Isso. Patrícia, tem umas observações do Yudi aí, passe para ela aí avaliar essa observação que o Yudi colocou aí como mensagem. Ele colocou, você é a média das 5 pessoas que convivem. E também
Isso, que ele já está anotando tudo. Que máximo. Peguem um caderninho e vamos anotando. E eu vou dar umas dicas também para vocês que moram longe da família, que sentem saudade da comida, do contato com as pessoas. Eu vou dar umas dicas de psicologia positiva para a gente facilitar. Ok, já que você falou em psicologia positiva, como é que isso pode ajudar nessa adaptação? Muito. Eu sou apaixonada e eu aplico muito nas nossas sessões de coach, muito com os meus coaches e funciona. Gente, não é autoajuda, é comprovado cientificamente por estudiosos de Harvard, por tantas pesquisas mundiais e funciona. Então vamos lá. Você está longe do seu país, muitas vezes você está, eu acredito que todos estão aí por um sonho, né? E para permanecer buscando esse sonho, você tem que ter essa motivação intrínseca, e às vezes tem aqueles dias que a gente não está tão bem. Então, nesses dias que vocês não estão tão bem, pegue um caderninho, anote o que eu vou falar, que funciona, tá bom? Vocês podem fazer diversas práticas, são práticas intencionais para aumentar o otimismo, tá? Para se manter ativo, para se manter mais pleno e feliz. Aumentar os níveis de felicidade. E aí que eu falei para vocês, das pesquisadoras, nós temos várias. Gosto muito da Sônia Lubomirsky, que é uma pesquisadora russo-americana. Ela recebeu uma bolsa dos Estados Unidos, mais de $1 milhão para estudar a ciência da felicidade. Ela dá várias dicas de como você pode fazer isso. Eu vou passar para vocês algumas, tá? No Japão não vai ser difícil, porque já é cultural. Mas, às vezes, se a gente não tiver focado nessa ideia de se tornar mais pleno e feliz, a gente pode esquecer. Então, vamos lá lembrar. Num dia que eu não estou tão bem, Dani, estou sentindo saudade da minha família, estava querendo viajar, estava querendo comer a comidinha. Vamos lá, você pode praticar num único dia. Sônia fez essa pesquisa e comprovou com voluntários, tá? Que você praticar 5 atos de gentileza no mesmo dia, você aumenta os seus níveis de felicidade, de bem-estar, e esses níveis de felicidade, eles se prolongam por mais de uma semana. Não precisa ser algo difícil, e aí não vai ser, de repente, carregar uma compra, abrir a porta para alguém, 5 atos. Quando vocês estão focados nisso, vocês conseguem rapidinho. E realmente no final do dia você tem aquela sensação, nossa, eu fui útil, foi uma sensação tão boa. Imagina, você faz um bem para outra pessoa, e aquele bem, o maior beneficiado é você, porque aumenta os seus níveis de felicidade, tá certo? É uma excelente prática essa. A outra prática é eu estou falando de psicologia positiva, então, assim, a gente vai voltar mais para essa área do coaching, mas pode ser aplicado no dia a dia, tanto na sua questão emocional, na sua questão pessoal, como no seu dia do trabalho, às vezes você está com a pessoa ali. Então, vamos lá. A outra dica seria evitar reclamar ou pensar em coisas negativas por 24 horas. Olha, a ruminação é um processo terrível, tá? Quanto mais você foca no negativo, mais coisas negativas você dispara dentro do seu organismo. Então, quando você faz esse exercício, é um exercício realmente intencional de passar 24 horas sem reclamar, sem assistir coisas negativas, escutar coisas negativas, e proclamar coisas negativas, tá? Você vai fazer com que seu cérebro esteja configurado, naquele momento você está tristinho e tal, mas ele vai entender, o cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, naquele momento, você começa a ter uma atitude proativa de se sentir mais feliz. Então, não vou fazer isso. Então, o cérebro já entendeu que você quer mudança. Então, naquele momento que você começa a proclamar coisas mais positivas, não reclamar, focar no positivo, ele entende que você quer mudança e você vai se sentir mais pleno, menos estressado, menos ansioso e mais feliz, ok? Uma outra prática que eu acho também simples e que ajuda muitíssimo, tá? É a meditação. Quem não tem o hábito de meditar, incluam esse hábito, tá certo? Vocês podem fazer uma prática nova, uma rotina nova, até comecei com o Pianário sobre isso, matinal, que essa rotina ela vai impactar em todo o seu dia. Como é que eu faço isso?
Super simples. Você pode, se você, dependendo do dia, se você tem mais tempo, se você tem menos tempo, você pode tirar 2 minutinhos para cada prática. Como assim, Dani? A prática do silêncio. Nessa prática do silêncio, você pode meditar, você pode orar, você pode agradecer, tá? Em seguida, as afirmações. Você pode afirmar: meu dia vai ser extraordinário. Minha noite, já que vocês estão no Japão, minha noite vai ser extraordinária. Eu sou pleno e feliz. As afirmações. Aí, as afirmações variam do seu tempo, mas se você quiser fazer 50 afirmações, se você pegar 1 minuto, você consegue, tá? Visualização. Você visualiza o que você quer naquele momento. Existe vou fazer aqui um link, existe um mural da vida extraordinária que vocês podem fazer. Isso vai ajudar muito no momento que vocês estiverem tristes, desmotivados. Vocês todos estão aí por um sonho. Então, vocês colocam lá no mural de vocês o que vocês querem na vida de vocês, pelo menos daqui a 5 anos. Então, você coloca as viagens, o seu trabalho, a sua casa, tudo que vocês querem alcançar. Toda vez que você pensar que você está triste, você vai lembrar. Esse mural você pode colocar na tela do seu celular, você pode colocar na tela do computador, na contracapa da sua agenda, no espelho do seu banheiro, porque aquilo ali vai te passar uma emoção positiva naquele momento. E você, proclamando aquela vitória, você já vai estar passando para o seu cérebro a ideia de que você quer a vitória, ok? Então, visualizações. De manhã, olhar para o mural, ou então pensar e visualizar aquele seu sonho. A outra, fazer exercícios, como eu falei, tire seu tempo. Se for pela manhã, maravilhoso. Leitura. Eu vou falar essa frase, podem anotar. O seu nível de sucesso está diretamente relacionado com o seu desenvolvimento pessoal. Quanto mais você investe no seu desenvolvimento pessoal, mais as probabilidades de você ter sucesso. Então, a leitura, se vocês lerem 10 páginas por dia, ao longo de 1 ano, vocês vão ter lido 18 livros de desenvolvimento pessoal. Tá? Então, imagina, depois de 1 ano, você gosta de ler 18 livros. Então, existe a Patrícia antes, a Patrícia depois desses livros, né? Pianaro antes, Pianaro depois. Então, uma prática simples, 10. Em vez de você estar vendo uma coisa que não te agrega, às vezes está mexendo no celular, leitura. E, por último, escrita. Por quê? Porque quando você faz esse movimento repetitivo de escrita, tá? Parabéns, Pianaro, maravilha. Esse movimento de escrita, o seu cérebro entende que com esses estímulos repetitivos de escrita, você vai estar agregando esse novo hábito na sua vida. Gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Dani, é muita coisa. Não é. Se você tirar 2 minutos para cada coisa de manhã, você consegue fazer, tá? Se você tiver mais... Oi? Posso complementar? Pode, claro. No momento da meditação, encara a meditação, cuidar da respiração. Muito. Tá? Então, se você respirar profundamente durante 2 minutos e tentar esvaziar um pouco a mente, essa oxigenação ela acaba no cérebro. Porque a nossa respiração no dia a dia, no movimento normal, ela é muito curta. Né? Muito. Então, quando nós conseguimos respirar e expirar pensando na respiração, no que nós estamos fazendo com o nosso corpo, nós ganhamos muito em termos de qualidade de oxigenação. Perfeito. E Pianaro, claro, e muito obrigada pelo seu complemento. Que ele falou, o professor Pianaro, doutor Pianaro, é muito importante. Quando a gente começa o nosso dia, é bem importante que a gente sinta essa respiração, para a gente ter uma meditação profunda. Vocês podem fazer meditação guiada. Quem tem dificuldade de concentração, existem diversas meditações guiadas que são maravilhosas. Seu pensamento não vai fugir tanto, porque ele vai estar escutando o que aquela pessoa está dizendo, tá? É uma meditação guiada. E nesse momento, como ele falou, essa respiração vai aumentar a sua oxigenação. E é muito importante que você respire e observe seu abdômen, tá certo? Se ele está subindo, descendo, porque isso faz bastante diferença na hora. E depois é comprovado cientificamente que você toma melhores decisões. Olha que maravilhoso. Já que você falou em termos cientificamente, tá. O que você tem acompanhado aí das novas descobertas da neurociência para facilitar a questão da socialização?
Nós estamos falando para um público, a nossa preocupação aqui desde o começo, meio da Patrícia, é ajudar as pessoas que estão aí no Japão, os brasileiros que estão aí no Japão, na questão da socialização. Sim. Em termos de neurociência, o que você tem de novo na neurociência que possa ajudá-los nesse processo de socialização? De socialização. Vamos lá. A neurociências, ela tem tido descobertas fantásticas que podem nos ajudar a conviver, a socializar, a interagir melhor com as pessoas, tá? O que a neurociência tem descoberto? Bem, existem pessoas configuradas para terem um padrão negativo, tá? Outras para terem um padrão positivo. Com a descoberta da neuroplasticidade cerebral, o nosso cérebro, ele pode sofrer essas mudanças que fazem com que você transforme qualquer realidade que você está vivendo, tá? Vamos supor, Daniela, ultimamente, eu estou bem negativa, Quando você faz esses exercícios intencionais, você consegue configurar seu cérebro para sair do estágio negativo para um estágio positivo. Por que isso é importante? Você está vivendo num país diferente do seu, você está convivendo com pessoas diferentes. Se você não tentar ser o melhor ser humano que você pode ser, você vai estar dificultando cada vez mais a sua socialização. Ninguém suporta uma pessoa negativa, não é verdade? Então, trabalhar a positividade, lembrando da neuroplasticidade cerebral. 2, comentei dos neurônios de espelhamento. Isso serve para todos os momentos. Como ele falou, nós somos a média das pessoas com as quais 6 a 5 pessoas. Isso, o neurônio espelhamento. Quando você copia, replica e repete os hábitos daquela pessoa, isso está facilitando o seu convívio, tá? Completamente. Por quê? Porque quando você você não se torna o diferente, você se torna parecido, e aí você fica mais aceito, tá certo? Quando você está fora, a comunicação, ela é importantíssima. Eu não sei como é a questão de vocês do domínio do idioma, se domina, mas é importantíssima para a questão da persuasão, questão da influência e para a questão de ser respeitado mesmo. A gente não gosta quando uma pessoa sabe falar o nosso idioma, né? Então, a comunicação eficaz, lembrando que quando você pratica essa influência, essa persuasão, você vai estar lidando também com outra classe de neurônios, tá certo? Que nós temos, outra classe de neurônios, que nós temos os neurônios osciladores também. Então, você acaba usando a seu favor. Uma outra coisa que eu diria para vocês que moram fora, é um estudo que foi feito, e a gente sempre... Por que você está falando, Dani, de positividade? Porque, assim, tudo isso vai abrir caminhos para a sua alta performance. Os líderes, essas pessoas que eu estudei por 2 anos, tá? Essas pessoas, elas praticavam essa positividade, certo? E aí elas tinham liderados mais motivados, mais produtivos, mais resilientes. O que esse estudo diz? Diz que quando você está no ambiente, é um estudo neurocientífico, ele diz que quando você está no ambiente e tem 3 pessoas, tá? A pessoa emocionalmente mais expressiva, ela vai contaminar ou contagiar o outro com a sua emoção em apenas 2 minutos. Então, vamos supor que você chegue na sua empresa, ou que você chegue no seu ambiente de trabalho e tenha uma pessoa ali que está para fazer seu dia ser aquele dia terrível. O que você faz? Você sai emocionalmente expressiva e daí, e com essa sua emoção, ela passa para as outras pessoas, para mais 2 outras pessoas, em 2 minutos. Então, isso é um estudo neurocientífico, isso não é autoajuda, isso foi um estudo realizado. Então, hoje, vocês tendo conhecimento desse estudo, vocês têm aí mais uma ferramenta para tentar fazer com que seu dia seja mais produtivo, mais feliz, que você se torne uma pessoa cada vez mais aceita e mais sociável. Eu acho que é isso, Pianara. E você fala isso com experiência de causa, né? Porque você morou na Venezuela. Quanto tempo você morou na Venezuela, né? Olha, eu morei 4 anos na Venezuela, tá? A Venezuela, quando eu morei lá de 2012 a 2016, ela era um país que já estava com alguns problemas, mas não estava tão no caos que ela está hoje. Mas mesmo assim, nós tínhamos dentro daqueles hábitos que eu coloquei para vocês, que realmente nos adequarmos àquela realidade e termos e praticar a maioria desses hábitos que eu citei.
Disciplina, foco, resiliência. Porque o seu dia a dia não era aquele dia a dia que você ia encontrar esse cenário que eu falo, que o Japão é um cenário, um dos países mais competitivos do mundo. Aí já falamos da inovação, do hábito da inovação. Os países mais educados, falamos aí de gentileza, de gratidão, de flexibilidade. Aí um país mais educado, né? Falamos aí da disciplina, do foco, da ética, enfim. Lá a gente tinha uma realidade bem difícil. Tudo era escasso. Aí você diz escasso, como assim? As mínimas coisas. Faltava comida, tá? É como se você tinha condição até de pagar a comida, mas faltava comida. Você tentava fazer um curso na internet, a internet caía. Né? Então você olha, nossa, um cenário, eu digo assim, é um cenário que você tinha que trabalhar bastante a sua resiliência para você. Mas nós tínhamos uma missão lá, essa missão foi cumprida, foi muito agregadora, porque, como eu lhe disse, quando eu fiz esse trabalho que eu estou passando para vocês agora, essas dicas, foque no positivo, né? Segue para o negativo. Então, eu focava. Tinha uma escola lá, americana, maravilhosa, que meus filhos aprenderam inglês e espanhol. Nós tínhamos a cultura de aprender o espanhol, de falar, da dança. Eu me envolvi bastante, porque eu queria me sentir aceita, né? Entendi os hábitos que eles tinham, das comidas, eu provava as comidas, eu tentava fazer. E daí a gente, também, tentava estudar, a internet não dava. Vamos ler um livro enquanto a internet volta. Então, é isso, gente. Cenário perfeito a gente nunca vai encontrar. Mas tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Quando você quer vencer, quando você está focado, e todos vocês têm um sonho aí, então eu acredito que quando vocês estão focados, vocês vão seguir aquele caminho. E eu digo uma coisa, não façam o que é fácil. Isso. Façam o que é certo. E o certo normalmente é mais demorado, necessita muito mais desses hábitos que eu falei para vocês. Mas, com certeza, a vitória vai ser questão de tempo. Pianara, eu teria uma coisa para agregar para eles em relação aos sonhos deles. Se você quiser, eu posso... Aí você conduz. Eu tinha colocado essa questão e a possibilidade de ter esse sucesso lá no exterior. Né? Pronto. Tá. Eu vou repetir para vocês esses hábitos. Esses hábitos foram um estudo, como eu falei, bem intenso, com 160 líderes de alta performance, Japão, Estados Unidos, Brasil, Panamá. E é como se você pegasse aquele grupo de pessoas e você dissesse o que essas pessoas fazem na rotina delas que tornam elas diferentes. E as pessoas de alta performance, realmente, elas têm hábitos muito bem estabelecidos, bons hábitos, diferentes das pessoas comuns. Vamos aos hábitos que eu citei, né? O autoconhecimento. No Japão, vocês podem... Isso aí é tranquilo, porque eles fazem bastante meditação. Vocês podem... Aproveitem essa oportunidade para se conhecerem, para verem a questão da emoção de vocês, tá bom? O autoconhecimento, eu vou repetir para vocês copiarem, tá bom? Autoconhecimento, autorresponsabilidade, comunicação eficaz, lembre-se do idioma, do poder de persuasão, de influência que vocês têm, disciplina, foco, a base de tudo. A disciplina é a mãe de todos os hábitos. Focar, vocês sabem o que é focar. É estar ali naquele estado de fluidez, aquele estado de flow. Para entrar em estado de flow, Dani, existem pessoas que entram em estado de flow fazendo, não na hora do trabalho, ou fazendo alguma coisa que gosta, ou o próprio trabalho. Por exemplo, se a coisa que te dá mais prazer é pintar, no momento que você está pintando, você entra em estado de flow, estado de fluidez, de foco total. O seu cérebro trino, as 3 partes, córtex frontal, reptiliano e límbico, vão estar em equilíbrio. Então, o foco é estar ali completamente focado naquela atividade, tá certo? Foco, flexibilidade. A flexibilidade, bem, vocês estão em outra cultura. Vocês têm mais do que nunca que serem flexíveis. E passem por as experiências, a experiência que vocês têm aí da Seiza, né? De sentar naquela posição que às vezes não é tão confortável. Em alguns restaurantes ainda tem. Tudo isso agrega tanto para vocês. Gente, é uma experiência única. Vocês estão aí. Quantos brasileiros não gostariam de estar aí? Aproveite essas experiências. Tenham essa flexibilidade. Nossa, me incomoda. Mas vão, façam. Um dia que vocês chegarem no Brasil, nossa, eu tive essa experiência cultural maravilhosa. Eu não perderia essa oportunidade, ok? Então, gratidão e gentileza. Olha, aí eu acredito que tem o hábito, eu li que tem o hábito de dar muitos presentes, né?
né? Então, a questão de presentear, a questão de você chegar com aquele embrulhozinho, com aquele paninho, coisa maravilhosa. Isso faz você faz o bem para o outro e você se torna ainda mais feliz. Inovação, nem se fala. O Japão é líder. Positividade, falamos bastante. Mindfulness e atividades físicas. Forte de rede de relacionamentos. Lembre do círculo de influência. Anote aí, Dani colocou um asterisco em círculo de influência. Rede de relacionamentos, que é esse tipo de influência. E propósito de vida, é aí que eu quero entrar. Propósito de vida e resiliência que vocês já estão tendo. Só em vocês estarem aí, com certeza, longe da família, vocês são pessoas já bastante resilientes. Então, vamos lá, propósito de vida. Bem, eu quero terminar a nossa mini palestra com isso, tá? Propósito de vida. Todos nós estamos aqui por uma razão e um porquê. Na vida, no mundo, no seu trabalho. Então, quando você sabe o seu propósito de vida, Dani, o que é propósito de vida? Propósito de vida é aquela coisa que te faz levantar da cama, tá? É aquela coisa que faz você, mesmo cansado, mesmo estressado, não, eu vou me levantar porque eu tenho esse propósito. Então, eu sugeriria para vocês desenhar o propósito de vida se vocês ainda não têm, tá? Não precisa ser uma coisa longa. Qual é o seu propósito de vida? Pode ser assim, eu desejo ser uma pessoa cada vez melhor no mundo diariamente. Ou então, eu desejo impactar o máximo de vidas, tá? Eu desejo ser a pessoa mais gentil. Desenhe o seu propósito de vida. Porque com esse propósito em mente, vocês vão acordar todos os dias energizados. Apesar de que tem dias que a gente não está tanto, mas ele vai ser uma âncora. Lembre-se no mural da vida extraordinária que você vai olhar, bem, o meu propósito é chegar ali nos meus objetivos e também levar para as pessoas o meu melhor. Aí eu vou dar 4 dicas de como tem que ser isso. Você desenhou o seu propósito de vida, tá certo? Para você atingir o seu propósito de vida, os seus objetivos e os seus sonhos, as suas metas, elas têm que ser metas bem específicas, tá bem? Tá? 2, tem que ser metas ecológicas, que façam bem para você e bem para o outro. Tem que ser metas tangíveis, metas alcançáveis. Não vão colocar coisas impossíveis, tá bom? Nem tão fácil, nem tão difícil, mas metas tangíveis. Por último, metas temporais. Por quê? Sonho é meta aprazada. Se você não coloca uma meta, um prazo para sua meta, você não sabe quando você vai realizar aquele sonho. Tá certo? Então, anotem metas específicas, especifique bem o que você quer. Eu estou no Japão, eu quero eu chegar ao cargo gerencial tal, em 2 anos, tá? Essa meta vai ser boa para minha família, financeiramente, espiritualmente, intelectualmente. Então, metas específicas, metas temporais, metas tangíveis, metas ecológicas. Tá bem? Algum complemento, Pianaro? Então, com isso, vocês têm isso na mão, é seguir, implementando todos os dias uma rotina exitosa. Vocês têm na mão de vocês a chave do sucesso. Agora, cada dia vocês podem praticar um pouquinho. E uma coisa importante, quando vocês pensarem em desistir, lembre-se que naquela pesquisa, um dia que você perdeu implementando seu hábito, tá? Ele não vai impactar para que você não realize esse hábito. A maior descoberta dessa pesquisa foi isso. Perdendo-se um dia, sigam em frente. Não desistam, vocês já são resilientes por natureza, vocês são extraordinários, porque vocês estão aí nesse desafio de estar longe da família, num outro país, numa outra cultura. Vocês já são pessoas extremamente focadas no que querem, é só seguir, tá? E tudo dentro de vocês. Eu espero que vocês contem comigo quando precisar. Entrem no meu Instagram, é Daniele Mendes Oficial. Todo dia eu posto mensagens motivacionais. E vou estar aqui para aplaudir todos vocês a realizarem os sonhos, tá bom? Nessa cultura tão linda. Obrigada. Só lendo aqui um comentário. Obrigado, Dani. Eu falei, Patrícia. Oi? Eu falei que ela falava bastante. Pode falar, Pianaro. Esse é muito ótimo. Obrigado, Dani. Eu queria só complementar com uma frase que eu gosto muito, que é: desculpas perpetuam a mediocridade.
Tá? Então, não há desculpa, tem que seguir em frente. Agradeço a Daniele e passo a palavra para a Patrícia. O nosso tempo também está esgotando. E, eventualmente, alguma outra observação aí para a Daniele. Bom, antes de fechar aqui, eu só queria ler o último comentário do Yudi. Obrigado, Yudi, pela sua participação aqui na nossa live. E ele está compartilhando aqui: meu propósito de vida, ajudar o maior número de estrangeiros a ter um negócio próprio aqui no Japão. Que o Yudi, ele trabalha hoje como consultor aqui no Japão, e essa é a parte dele como coaching, está auxiliando os brasileiros, hoje também com... inclusive japoneses também, auxiliando na abertura de empresa e mostrando a diferença entre você abrir uma pequena empresa, micro, média empresa, né? Muito, muito legal o trabalho dele aqui. Parabéns, Yudi. E obrigada mais uma vez pelos comentários. E, Daniela, como disse o Pianaro, né? Eu estou muito agradecida pela sua participação aqui no Marui Table, né? Nosso programa mensal, que eu e o Pianaro fazemos, né? E, Pianaro, obrigada, sempre as escolhas, os convidados são top de linha, como sobre hábitos, é uma coisa muito interessante, né? Assim, eu estava tentando aqui anotar e passar ao mesmo tempo para o pessoal anotar, mas acho que eu tive uma falha aí no meio, depois eu posto direitinho. Não deu tempo. Daniela, só uma pergunta, assim, uma pergunta não, uma dica que você deu, por exemplo, para uma pessoa muito ansiosa, né, para ela trabalhar o hábito dela, qual a dica você deixaria para melhorar o lado da ansiedade? Da ansiedade? Tá. Olha, um dos maiores sugestões que nós damos em relação às pessoas que são ansiosas, a ansiedade, ela vem um pouco dessa questão emocional, né? É bem emocional. Então, é como se você não estivesse controlando as suas emoções, tá? Então, existem pequenas práticas que podem ajudar bastante a sua ansiedade. Bem, essa prática que eu sugeri, da meditação guiada, ela ajuda muito. Por quê? Porque quando você tenta fazer a meditação sem ser guiada, seus pensamentos às vezes fogem. Quando você faz a prática da meditação guiada e você respira e você para, o seu cérebro fica naquele estado que é um pouquinho mais, né, não é agitado, é um pouco mais tentando entrar no estágio neutro, e você começa a baixar um pouco mais a sua ansiedade. As respirações são importantes também, não só durante a meditação, durante o seu dia. Eu sempre pratico isso com os meus cotistas. Eu ia, inclusive, praticar hoje, Pionário, mas eu fiquei meio sem jeito, que a gente fecha os olhos e a gente respira 3 a 5 vezes antes de receber a mensagem. Por quê? Porque a nossa mente está muito barulhenta, está muito acelerada. O que eu sugeriria em terceiro lugar, eu falei primeiro a meditação, a respiração, seria viver o presente. Por quê? O Japão, ele tem essa cultura de tentar, naquele momento do ritual do chá, aquelas coisas que eles fazem, eles tentam estar ali, baixar a ansiedade e viver aquele presente. Então, nossa maior dificuldade hoje é estarmos sempre com esse excesso de futuro. Você entende? A gente nunca está focado, pensando assim, nossa, eu tenho que terminar isso aqui. Não, a gente sempre está, que amanhã eu tenho que fazer isso, que depois de amanhã. Tentar tirar um momento no seu dia para você se sentir mais focado. Entre nesse estado que eu lhe falei, de flow. Outra dica, 4 dicas. Lembra que eu lhe falei? Viver o presente. Se dá o direito de se sentir feliz hoje com o que você tem. Tá certo? Ser grato por esse momento que você está vivendo. O 4 é o flow. Dani, como é que eu chego nesse estágio de flow? Você pensa assim, Patrícia, qual é a atividade que mais me dá prazer? Um exemplo, desenhar, jogar tênis, cozinhar, cantar. Tire um momento do seu dia para praticar essa atividade, certo? Porque é esse momento que o seu cérebro ele vai estar nesse estado bem mais tranquilo e você volta muito mais energizada e concentrada para suas próximas atividades, tá bom? Pausas durante o trabalho também é fundamental. Levante-se um pouco, vá lá dentro, tome um cafezinho, tome um chá,
volte. O cérebro precisa de pausas, tá certo? Espero que eu tenha ajudado. Sim, claro, foi ótima dica, porque eu sempre escuto assim, o pessoal aqui no Japão, porque eu sou muito ansioso, ou muito estressado, né? Então acredito que essa dica aqui pro final foi perfeita. Obrigada, obrigada. Obrigada, Daniele, pela sua participação. Obrigada, Pianaro, mais uma vez aqui. Agradeço a oportunidade. Feliz noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Você está falando de onde mesmo? Eu moro em João Pessoa de que hoje, lugar no nordeste do Brasil. Aqui está um solão, okay, então... tá 30 graus aqui. E aqui são 10 horas da manhã. Ai, meu Deus. E é uma cidade linda. Tá? Beijo para vocês, uma feliz noite. Durmam com esses pensamentos maravilhosos e façam a vida de vocês extraordinária, tá bem? Amém, muito obrigada. Um ótimo dia para vocês aí, para João Pessoa, pessoal de Curitiba, Brasil em geral. Boa noite, Japão. Tchau, pessoal do Japão. Foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau. Até o mês que vem. Até o mês que vem. Amém.